Fala galera, fala Medcoffer, a gente está no penúltimo dia aqui da Semana HIT, conteúdo fantástico hoje, você não pode perder por nada, vamos com tudo. Fala queridos Medcoffers, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do HIT de Cirurgia Geral, comigo, professor Henrique. E vamos falar de hérnias e parede abdominal, esse mesmo, esse é o nosso tema de hoje, tema muito legal. E a gente vai começar com mais questão ainda, agora a gente vai falar de um assunto específico, aquelas todas eram questões desafio que eu trouxe, agora a gente vai falar inicialmente de anatomia aplicada para as hérnias da parede abdominal. E além de anatomia aplicada, que tem várias questões, é só chuva de questão, né? Pra gente aprender com questão, que é o melhor jeito. Além de anatomia aplicada, a gente vai começar falando de hérnia inguinal, que é a hérnia mais comum, a que a gente mais estuda e que a gente mais responde em prova. Então vê algumas questõezinhas de hérnia inguinal também. Olha só, mais de uma, hein? Será que vai cair na sua prova? Sim ou com certeza? Então vamos lá. Agora começou a aula. A gente vai responder todas essas questões e vai aprender mais um monte de coisa do modo HIT. Primeiro, definição básica do que é hérnia, que é a protusão de um órgão pela parede que a contém. E como as hérnias se formam, elas se formam principalmente com esses dois principais grupos de fatores de risco. Para todas as hérnias da parede, isso aqui vale. Então é a aula introdutória que você precisa entender e aprender. Quais são esses fatores de risco? São dois grandes grupos. Ou é fraqueza da parede, a parede que contém a hérnia está fraca, então ela abre, ou é aumento da pressão intraabdominal, a pressão nessa parede é muito forte e abre também. Todos esses fatores de risco são exemplos dos dois grandes grupos dos fatores de risco e da fisiopatologia das hérnias da parede abdominal. Precisa entender. E o que a gente precisa saber, então, sobre a anatomia da região inguinal? Aula de anatomia aplicada e a hérnia inguinal. Então vamos aprender um pouco sobre a anatomia da parede, da região inguinal, do abdômen. Revisão rápida, porque isso aqui você aprendeu na faculdade. A gente precisa saber tudo, né? Precisa saber os limites, os planos, o que tem dentro do canal, saber a diferença das hérnias e os pontos de fraqueza. Vamos aprender, vamos entender. Depois dessa aula vocês não vão ficar mais estressados com isso. Então, conceitos anatômicos básicos. Os planos da parede abdominal. Os planos, as camadas. A gente tem que entender essa estratificação. Olha que desenho bonitinho. A gente vai lembrar que existe a pele, subcutâneo, depois a gente tem a aponeurose cobrindo toda a parede abdominal anterior. Aqui a gente já abriu a aponeurose e no meio a gente tem o reto, músculo reto. Lateralmente ao reto, a gente tem a aponeurose do oblíquo externo e o oblíquo externo, o oblíquo interno depois e por último o transverso. E depois, face transversalis, gordura pré-peritoneal, peritônio e cavidade abdominal. A gente tem que saber essas camadas, esses planos, essas aponeuroses, tá? E a gente tem que saber os vasos que irrigam a parede abdominal, principalmente os vasos epigástricos inferiores e os vasos epigástricos superiores. E os nervos cutâneos, que são vários ramos que também estão inervando a parede. Vamos continuar, rever e ver mais conceitos. Outro corte, outra visão para a gente lembrar mais uma vez dos planos da parede abdominal anterior. Quais são esses planos? A gente tem pele, subcutâneo, aponeurose, músculo, aponeurose, pré-peritônio, face transversalis, pré-peritônio e peritônio e barriga. E aí detalhes. A gente precisa saber que em diferentes partes da parede abdominal anterior temos diferentes planos. Olha só, na linha média, eu vou fazer uma laparotomia mediana. O que a gente tem? Pele, subcutâneo, com as faces de Camper e Scarpa. Aponeurose da linha média à linha alba, que é a confluência de todas as aponeuroses. Gordura pré-peritoneal, peritônio e barriga. Se eu abrir do lado, eu tenho reto. Se eu abrir lateral, eu tenho os três músculos laterais. E repara um conceito das aponeuroses. Na face anterior do reto, na parte superior, a gente tem a aponeurose anterior, que é uma formação da aponeurose do oblíquo externo com a face anterior da aponeurose do oblíquo interno. E a mesma aponeurose do oblíquo interno se divide em face posterior, que junto com a aponeurose do transverso, vira a parte posterior da aponeurose do reto e da linha média. Olha que legal. E o que é isso aqui?
Isso aqui é um corte abaixo da linha arqueada de Douglas. A linha arqueada de Douglas é quando todas as aponeuroses dos músculos laterais da parede abdominal vão para cima. Embaixo do reto fica sem aponeurose. Essa divisão, essa parte que muda, é a linha arqueada de Douglas. E essa linha aqui, ó, que é uma linha lateral ao reto, que também só tem aponeurose, que dá para ver aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a linha semilunar. Print, entende a anatomia, volta. E se você entende esses conceitos, você entende todo o resto. E aí vamos para a região inguinal. Ah, essa aqui que eu quero saber. Região inguinal. E aí? Pele, subcutâneo com Camper Scarpa. E aí, logo depois, a aponeurose do oblíquo externo. É a primeira. Olha o oblíquo externo aqui, soltando a aponeurose, uma visão de lado. A aponeurose do oblíquo externo forma o ligamento inguinal. E é o primeiro plano depois do subcutâneo aqui na região inguinal. Aponeurose do oblíquo externo. Se eu abrir a aponeurose do oblíquo externo, o que eu tenho? Eu tenho o canal inguinal. Canal inguinal com os conteúdos do canal inguinal. E eu tenho o músculo cremaster envolvendo o canal inguinal. E o cremaster é a continuação do oblíquo interno. Olha que maravilha. E abaixo disso tudo, junto com a fáscia transversalis, o chão do canal inguinal, eu tenho a fáscia transversalis e o reto, o transverso abdominal. Mas o transverso em si, o músculo, dificilmente chega até o final da região inguinal. Então ele manda só a fáscia transversalis. E a gente tem o anel inguinal externo e o anel inguinal interno. E a gente tem a clássica divisão, né? Hérnias diretas, hérnias indiretas. O que mais que a gente tem na região inguinal? A gente tem o triângulo de Hasselbalch, que é onde tem as hérnias diretas, que é a fraqueza da parede. Ele é delimitado pelo reto abdominal, medial, o ligamento inguinal e os vasos epigástricos inferiores. E a gente tem os nervos, o canal inguinal, tudo mais. Aprendeu? Vamos ver mais uma vez escrito para você tirar print e não falar que eu não falei. Então, canal inguinal. Limites do canal inguinal, formação da região inguinal. Qual é o limite anterior do canal inguinal? Aponeurose do oblíquo externo, que vira ligamento inguinal. Ali dentro tem um canal inguinal. Qual é a parte inferior ou posterior, lá embaixo? A parte de baixo é o chão do canal inguinal, que é a fáscia transversalis. Qual é o início, o limite profundo e lateral lá atrás? É o anel inguinal interno, é uma abertura na fáscia transversalis, onde todas as estruturas passam e entram no canal inguinal e vão sair lá no final, que é medial, que é o anel inguinal externo, que é a abertura na aponeurose do oblíquo externo. E aí vai para o testículo ou vai ligamento redondo na mulher. Que aula maravilhosa, hein? E o que tem dentro do canal? Pergunta clássica de prova. O que tem dentro do canal inguinal? Nos homens tem o cordão espermático, que é envolto pelo cremáceo, que tem artéria e veia testicular, ducto deferente, processos vaginais, ramo genital do nervo gênito femoral. Na mulher é só o ligamento redondo. Podia perguntar da mulher, né? Bem mais fácil. E a hérnia inguinal? A hérnia inguinal é uma protusão, abaulamento pelas paredes que a contém. Então os conteúdos da cavidade abdominal saem pela parede da região inguinal. E essa hérnia inguinal pode ser direta ou indireta. A direta é uma fraqueza na parede posterior. A parede posterior ficou fraca, a hérnia sai pelo triângulo de Hasselbalch. E a indireta é uma fraqueza no anel inguinal interno, lá na face transversalis, ela vem junto ao canal inguinal. Belezinha? E o que é isso? Meu Deus do céu! Achei que eu tinha entendido tudo, ele traz uma outra imagem muito louca, que já caiu em prova. Isso aqui é uma visão posterior. Eu estou olhando de dentro da barriga para fora, ao contrário nos planos. Então é tudo ao contrário. É a visão posterior da mesma região inguinal. E aí eu preciso aprender esse conceito, que é um conceito que está entrando cada vez mais em tona por causa da laparoscopia, que é o conceito do orifício miopectíneo de Frouchot. O que é isso? Essa visão posterior? É a região da parede abdominal anterior, nossa parede aqui, ó, que não é protegida por músculo. Aqui tem músculo, eu tenho gordura só, mas tem músculo, é mais forte. A região inguinocrural, o orifício miopectíneo de Frouchot, não tem músculo, a gente viu a anatomia. Então nessa região a chance de ter hérnia é maior, porque não tem músculo para proteger a parede. Olha que maravilha, né? A anatomia se encontrando com medicina.
Que coisa linda. E aí o que eu preciso saber do orifício miopectíneo de Frouchot? Eu preciso saber que o limite superior dele é o arco do músculo interno e o transverso, o tendão conjunto, a musculatura superior. Abaixo do músculo está mais fraco, acima não. O inferior lá embaixo é o ligamento pectíneo, é abaixo do ligamento inguinal. Ligamento pectíneo, que vai lá para baixo no pubis, é o limite inferior. O limite medial é o reto abdominal e o pubis. E o limite lateral é só o iliopsoas, músculo também. Esse é o orifício miopectíneo de Frouchot. Ele ainda pode ser dividido. Ai, que loucura, eu preciso voltar a aula inteira. Volta, estuda, porque isso aqui cai demais. Esse orifício todo... Opa, desculpa. Ah não, melhor aqui ainda. Olha que maravilha. Desculpa aí, eu apertei sem querer, mas foi bom. Esse orifício todo que eu falei, ó, ele ainda pode ser dividido em superior e inferior pelo ligamento inguinal, que passa no meio. E o superior ainda é dividido pelos vasos epigástricos inferiores. Vamos voltar. Agora sim. Então entende, ó, o orifício miopectíneo de Frouchot, que é toda a parede fraca da hérnia, pode ser dividido em superior e inferior, e lateral e medial, pelos vasos e pelo ligamento inguinal. E aí você vê todas as hérnias. Olha que maravilha, ó. Orifício miopectíneo de Frouchot, ligamento inguinal no meio, vasos epigástricos. E aí a gente tem hérnia indireta por aqui, hérnia direta por aqui, hérnia femoral por aqui, os vasos aqui e os nervos aqui. Calma que você vai ver muitas vezes esse conceito na aula. Entende a anatomia, dá uma relembrada naquela sua aula da faculdade e vamos junto continuar a aula. Essa é a visão posterior. E aí a gente entra agora em hérnias inguinais propriamente dito. Falamos bastante coisa de anatomia. E o que é a classificação de Nihus para hérnia inguinal? Essa também despenca em prova. É uma classificação anatômica das hérnias da região inguinocural. Para o cirurgião, para o tratamento, é quase que inútil, né? Não muda muita coisa. Mas todos os conceitos anatômicos a gente aplica nela. E aqui está a tabelinha, a classificação de Nihus. Se você acha que na sua prova pode cair, dependendo da prova, é um tema quente, decora. E ele classifica como? Tipo 1 é uma hérnia indireta, pelo anel. Tipo 2 também é uma hérnia indireta, pro anel, só que o anel já está dilatado. Tipo 3 é um defeito na parede posterior, lembra? Então é uma hérnia direta, ou é uma hérnia indireta com componente de fraqueza da parede, então é uma hérnia quase que mista, ou é uma hérnia femoral, porque também é fraqueza da parede posterior mais para baixo. E o tipo 4 são sim as recorrências. Voltou uma direta, uma indireta, voltou as duas, voltou a femoral. Não serve para muita coisa. E aí, continuando, como a gente faz o diagnóstico e o tratamento de uma hérnia inguinal? O diagnóstico é clínico. Exame físico, história. E o tratamento é cirúrgico. Não existe, até em 2022, até o momento da gravação dessa aula, um tratamento para hérnia que não seja cirúrgico. Por isso que eu gosto de hérnia, porque sempre vai operar. Eu não consigo ter imaginação suficiente para achar um remédio que vá devolver a hérnia e fechar a parede sem ser cirúrgico. Talvez um dia inventem, mas até lá eu já fui embora. Qual que é a epidemiologia? Conceitos rápidos para você lembrar. Muito mais comum em homens, muito mais comuns na região inguinal. Na região inguinal ainda mais comum para homem. Quando é femoral, é mais comum em mulher, mas mulher tem mais inguinal do que femoral. E dizem que a hérnia inguinal à direita é mais comum do que a esquerda. Tem umas justificativas idiotas aí, tanto faz. Diagnóstico clínico. O paciente tem o quê? Dor, um peso, um nódulo, incômodo na região que piora os esforços. Você vai fazer o exame físico em pé e deitado e ele fazendo força. Você vai palpar o canal inguinal, enfiar o dedo lá e vai sentir. A hérnia está batendo na ponta do dedo, é indireta? Está batendo do lado do dedo, é direta? Ou é abaixo do ligamento inguinal, então é femoral? Vou pedir exames de sangue? Só se eu achar que ele tem um diagnóstico diferencial, tem complicações. Senão, não precisa. E imagem? Vou pedir? Quando que eu peço uma imagem num paciente com uma hérnia inguinal? Ou eu tenho dúvida se ele tem hérnia inguinal ou não? Eu palpo ali, não sei, o paciente é muito obeso. Ou ele tem uma hérnia gigante, eu preciso programar tratamento, reavaliar outras doenças. Ou é um diagnóstico diferencial, não, eu acho que não é hérnia, mas ele tem muita dor. Será que é pubeite? Ou tem um abaulamento, mas não parece ser hérnia, será que é hidrocele? Não, quero fazer um planejamento.
É uma cirurgia difícil, é uma recidiva, é um paciente complicado, eu não sei se tem do outro lado ou não. Vou fazer um exame para planejar a cirurgia, um caso anedótico. Qual que eu escolho? Depende. O ultrassom é rápido, é fácil, é barato, eu consigo ver ali. Mas a tomografia é melhor, tem diagnóstico diferencial, preparo melhor o paciente para hérnias difíceis. E a ressonância, que é muito pouco usada, eu uso porque quando tenho muita outra dúvida, não tenho mais nada para fazer, ela é o padrão ouro, né? Mas é difícil precisar. E o tratamento? O tratamento é cirúrgico, eletivo. Hernioplastia inguinal. Programa. Exceções, atenção. Se tem uma complicação aguda, não posso fazer eletivo, tem que operar de urgência. Se o paciente tem altíssimo risco cirúrgico, eu não posso operar agora. Eu preciso compensar ele, garantir condições cirúrgicas para operar. E eu sempre coloco tela. Atenção, eu sempre coloco tela. Ah, mas está com infecção. Lava, limpa, dá antibiótico e coloca tela. Ah não, tem cocô na região inguinal, tá em choque séptico, tem uma infecção grosseira. Aí, meu filho, vai ter que fazer damage control, vai ter que salvar a vida do doente. Você não vai pôr tela agora, você vai dar um jeito e pôr a tela depois. Deixa ele herniar de novo, vai recidivar, mas não é o problema dele, né? Ah não, o paciente não quer pôr tela. Ah não, não tem o material. Estou no Timbuktu. Ah não, tá realmente muito infectado, é o que eu falei. Aí você pode fazer show dice, mas dificilmente vai ter essa dúvida aqui. Show dice a gente vai ver, calma. Mas por que tem que operar todo mundo? Por que eu tenho que operar a hérnia? Porque toda hérnia inguinal tem um risco de encarceramento. Pode ser baixo, mas ele existe. Uma hérnia inguinal organizada é uma cirurgia letiva, com pouco risco de complicações, rápida, simples, resolve o problema do doente. Então eu vou e opero e resolvo, acabou. Muito tranquilo. Em homens que não têm sintomas e que têm um risco cirúrgico muito alto, já infartei 90 vezes, tenho 90 anos, não dá para operar. Tudo bem, você pode fazer um watchful wait, exceção. Todos os outros são cirúrgicos, a não ser que você queira paliar, né? Ah não dá para operar, é paliativo. Tudo bem, mas a indicação cirúrgica permanece. E as complicações? Ah, e na fase aguda? Aí é um problema. Qual que é a principal complicação que a gente discute? É o encarceramento. A hérnia saiu para fora e não volta mais. O paciente vai lá tentar pôr, você empurra, ela não volta. Está endurecida, está doendo, né? Comprimiu, não reduziu, diminui retorno venoso e linfático, edema, isquemia, necrose, estrangula. Encarcerou, cirurgia de urgência. Está indicado, tem que operar de urgência porque está encarcerado, vai evoluir com essa evolução natural, vai dar ruim. Como eu sei a diferença entre encarceramento e estrangulamento, o que eu faço? Encarcerou ou estrangulou, tem que operar na urgência. E tem que fazer inguinotomia, hernioplastia inguinal, acesso local, ou eu posso fazer laparoscopia. Eu vou fazer laparotomia? Não. Eu só vou fazer laparotomia se eu já acho que tem comprometimento visceral. Então tem isquemia de alça, está em peritonite, está em choque séptico, tem um abdômen com distensão e está ruim demais. Caso contrário, eu não faço, não precisa. E eu posso reduzir e observar, ah não, encarcerou agora, eu voltou para dentro. Posso fazer isso? Não posso. Não é conduta preconizada na literatura, não é conduta nos hospitais escola, tem muita gente que faz. Não pode. Tá? Se tiver um encarceramento, doutor, agora, ó, veio agora, acabei de chegar faz 10 minutos. Ele não tem comprometimento sistêmico, não tá em sepse, não tá taquicárdico, ele não tem nenhum sinal flogístico, não tem dor local, não tem nada. A gente faz, né? A gente reduz e fica observando, faz uma analgesia e aí, se ele estiver muito bem, eu posso tentar programar a cirurgia, eu posso dar alta. Mas normalmente esses casos não são hérnias encarceradas. São hérnias que eram redutíveis, saiu para fora, o paciente está com dor, está fazendo força, ela não está voltando. Você deita ele, faz uma analgesia, ela volta sozinha. Ou você só coloca. Aí não era encarceramento. Ela estava para fora. Se você tentar colocar e não voltar, não pode fazer força.
Tá? Qual que é o problema de voltar com força? Você reduz um negócio isquemiado, uma alça isquemiada, um epípolo isquemiado, aí o paciente vai embora, ele volta com peritonite 2 dias depois. Como a gente sabe fazer a diferença no exame físico, que não vai mudar muito a sua conduta, mas vai te ajudar a responder prova ou acelerar mais o tratamento do doente, tá aí, ó, os tempos de sintomas, os sinais flogísticos, sinais sistêmicos, se está obstruído ou não. E aí, na dúvida, hérnias grandes, pacientes com dificuldade de diagnóstico, eu posso até fazer uma imagem que pode mostrar um sinal de sofrimento de alça, um líquido ao redor, mas nada é definitivo. Ele pode ter um estrangulamento sem esses sintomas? Pode. Ele pode ter um encarceramento já com dor intensa e algum outro sinal? Pode. Então não vai mudar muito a sua conduta. O que a gente traz agora aqui que vocês adoram? Fluxogramas. Fluxogramas. Então vamos resumir mais uma vez as complicações, que é um tema quentíssimo. Encarcerou. Uma dor aguda, a hérnia não volta mais, o paciente está com dor. Eu preciso fazer um exame físico bom, sinais flogísticos, palpação, avaliação clínica, sinais vitais, para definir. Tem dor abdominal, sinal flogístico, febre, obstrução? Está estrangulada. Preciso operar de urgência agora, sai correndo para o centro cirúrgico. A dor é pequena, não tem sinal flogístico, o paciente está muito bem. Eu preciso ver se está encarcerada então, está só encarcerada. Beleza. Eu vou tentar reduzir manualmente? Se for encarcerada, não. Se for aquela história de que só saiu para fora e está doendo, fiz analgesia, voltou. Na prova, encarcerada, está escrito ou tem sinais claros, cirurgia. Tá? Se não, não, cirurgia. Beleza. Sim, vou observar, mas com muito cuidado. É melhor operar, na prova eu vou operar. Pronto. A gente falou de anatomia aplicada e falou de hérnias inguinais. Eu já trouxe a primeira respondida para vocês não ficarem nervosos. E a gente fala mais um monte de coisa. Então vamos corrigir as questões da anatomia aplicada e das hérnias inguinais. As questões do começo da aula são as questões de desafio, a gente vai ver no final do módulo, porque vocês têm que acertar todas com todas essas aulas que a gente vai ter. Primeira questão de anatomia aplicada, que cai muito em prova anatomia. Pergunta direta, né? Parede abdominal, canal inguinal, o que é correto? E aí você precisa ter os conceitos muito bons na cabeça, porque são palavrinhas que estão erradas, olha só. Aqui ele fala de diástase que não é visível, então mais conceitos que a gente aprende com a questão. O que é diástase dos músculos retos? A gente viu no desenho bonitinho que os retos abdominais estão pertinhos um do outro, né? No meio aqui. Tem a linha alba. A diástase é quando esses retos afastam um pouco. É hérnia? Não, porque a parede está íntegra, ainda tem a aponeurose e a linha alba, nada protruiu. É só uma diástase, é um afastamento. Pode ser visível ao repouso? Pode. Se você fizer valsalva, você vai ver uma fraqueza, a aponeurose subindo aqui, mas não é uma hérnia. Beleza? E ao repouso paradinha, você pode ver também, né? Se os músculos estão afastados, você vê ali uma parte sem músculo. Letra B. Corretíssimos conteúdos do cordão. Letra C. Por que está errada? Porque não é oblíquo externo, é oblíquo interno. Olha só, duas letras ferraram com você. E a alternativa D está errada porque está invertida, né? Hérnia inguinal lateral aos vasos epigástricos pelo anel. Hérnia inguinal indireta. E hérnia inguinal direta. Parede posterior é medial aos vasos epigástricos. Se ficou com dúvidas, volta nos desenhos. Mais uma questão, a questão que cobrava essa imagem, mandava uma imagem do orifício miopectíneo de Frouchot e pediu os números. Então vamos ver os números e vamos discutir a imagem. Olha só, número 1, o que é visão posterior? A gente discutiu, esses vasinhos aí são o quê? Os vasos epigástricos inferiores, né? Parte de baixo da barriga, vasos epigástricos inferiores. O que é o número 2 que está no meio do orifício? É o ligamento inguinal. O que é o número 3? Entrando no canal inguinal. Olha que legal, mais conceitos. Entrando no canal inguinal, por dentro, vasos espermáticos. O que é o número 4? Os vasos ilíacos, que eu não comentei na imagem, estou falando agora. E o número 5, o ducto deferente. Essa questão a gente ainda vai ver bastante na parte de laparoscopia. Então, se você errou, se você não entendeu ainda, calma. Vou dar muito mais spoilers daqui a pouco. É difícil no começo, mas depois você aprende, entende, fica muito fácil e muito bom.
E tipo 2 de Nihus, a questão chata perguntou isso. O que é o tipo 2? Indireta com anel dilatado e parede posterior normal. Eu pus os outros tipos para vocês. E aí, olha essa questão. Essa questão me deixou nervoso. Por quê? Ele fala um enunciado muito legal. Põe lá que é uma mulher, 67 anos, magra, não sei o que, né? A abalamento está abaixo do ligamento inguinal. E aí ele põe todas as alternativas que não tem nada a ver com o enunciado. Olha que filha da mãe. Eu podia ter lido só as alternativas. Olha a letra C. A região inguinocrural faz parte do orifício miopectino de Frouchot. Sim. Essa letra, em qualquer questão de qualquer prova de residência de qualquer planeta, estaria certa. Por que a letra A está certa, está errada? Porque não é Spiegel, é femoral. Né? Abaixo do ligamento inguinal, femoral. Por que a letra B está errada? As alternativas são mais legais que o enunciado. Porque a ausência de hiperemia não descarta a hérnia estrangulada. Fala mais a favor de um encarceramento recente, mas descarta? Jamais. E a laparotomia, primeira medida. Encarcerou, estrangulou uma hérnia, laparotomia. Não. Inguinotomia ou laparoscopia. Galera, beleza? Entenderam aqui anatomia, hérnias inguinais, revisão HIT para vocês, várias questões. A gente vai continuar com muitas outras aulas, muitos outros temas de hérnias. Ficou com dúvida? Manda pra gente que a gente responde. Continuando o nosso módulo de hérnias e parede abdominal do HIT, vamos falar sobre tratamento cirúrgico da hérnia inguinal. Sim, uma aula inteira só para falar desse tema, porque cai muito em prova e é muito relevante na nossa carreira como cirurgião e é um tema que está sempre presente aí na medicina. Então, o que a gente precisa aprender sobre tratamento cirúrgico de hérnia inguinal? Vamos ver algumas questões, faz a questão, escolhe a alternativa, tenta responder, dá um pause no vídeo agora, me pausa dando joinha, e aí depois a gente vai responder todas juntos no final. Primeira, segunda, olha quanta questão tem de hérnia, tratamento cirúrgico. É Liechtenstein, é TAP, é junto com anatomia, é junto com tratamento. Ó, a terceira, mais um joinha. O que eu vou recomendar? Qual que é a melhor conduta? Tratamento cirúrgico? É muita coisa, mas a gente consegue resumir e ver muito bem aqui para você não errar nunca mais. E mais uma questão, cai demais, cai demais. E aí, qual que é a alternativa aqui? Vamos lá, vamos falar de cirurgia para hérnia inguinal. Qual que é a melhor cirurgia? Como eu opero uma hérnia inguinal? Eu preciso fazer uma cirurgia sem tensão, não pode ter tensão, e eu tenho que fazer um reforço com prótese. Ponto final. Por enquanto é isso que a literatura mostra. E aí eu tenho algumas opções. Antigamente não tinha tela, não tinha esse conceito de sem tensão, a gente fazia tudo com tecido. Shouldice, Bassini, McVeigh. O que é isso? Shouldice, Bassini, você pega o tendão conjunto, você pega os músculos da parede abdominal, oblíquo externo, interno, aponeurose, e você junta lá no ligamento inguinal. Você rafia um no outro, aperta e amarra. Dá certo? Não, tem muita recidiva, porque fica tenso. E aí inventaram, um cara maravilhoso chamado Liechtenstein inventaram a cirurgia com prótese. Vamos pôr uma prótese, uma tela, e aí você faz o quê? Você faz um reforço sem tensão com prótese. E aí dá certo, fica muito bom. O índice recidivo é menor que 1%. Então aí a gente tem algumas opções. Liechtenstein, Stopar, TAP. E todas são boas, todas são usadas, a gente precisa aprender sobre elas. O que é Shouldice, que eu comentei antes, falei que ia falar. Shouldice a gente usa quando não tem tela, tá? É a cirurgia com tensão que tem uma recidiva aceitável. Isso aqui está cada vez mais caindo por terra. Então você não vai recomendar Shouldice, você vai recomendar Liechtenstein, TAP ou TEP. Mas só para a gente aprender, lembrar do conceito histórico. E a gente estrutura várias camadas, ó. O arco do transverso, depois o oblíquo interno e depois, se precisar, ainda faz incisão relaxadora, porque vai ficar tenso, né? Mas as outras duas aqui também não são usadas. A Bassini, que era mais usada ainda, é tudo no ligamento inguinal. Não dá certo. E a McVeigh ainda é usada para hérnia femoral, porque o pessoal ainda não usa o plug, não faz por vídeo. Você acaba tentando fazer a McVeigh. Não é o ideal. Você vai precisar fazer incisão relaxadora para as coisas dos músculos chegarem lá embaixo melhor.
E aí a gente usa a tela. A tela chegou para ficar. O que que é a tela? O que que é a prótese? É um material prostético, não autógeno. É um corpo estranho, mas muito bem feito, muito bem produzido, que na verdade se adequa ao tecido. Então ela diminui a recidiva, não aumenta a chance de complicação, ela faz uma barreira física e mecânica e ainda tem um efeito biológico, né? A deposição de colágeno, a inflamação ao redor, faz uma fibrose ali, ela se integra no tecido, fecha sem tensão, é maravilhoso. A característica ideal da tela, já teve prova perguntando isso. A tela é boa e a gente usa a tela do quê? A tela tem que ter poros grandes, que na verdade são micros, mas é um poro maior, considerado um poro grande, que é maior do que 75 micrômetros, porque permite que as células entrem no meio dos poros. Ela tem que ter uma força têncil até 16 newtons por centímetro quadrado. Ela não pode ser muito fraca, senão ela rasga, mas se ela for muito tensa também, ela não é maleável, fica tenso de qualquer jeito. Tem que ser uma tela plana para se adaptar bem ao tecido. Tem que ser uma tela monofilamentar, porque multifilamentar fica com muito corpo estranho e junta bactéria. E a gente usa sintética. É mais barata, tem disponível e tem menor recorrência. Vários tipos de materiais. Além disso, a tela também tem que ser um baixo peso molecular, uma gramatura entre 30 e 40, porque não faz uma sensação tão importante de corpo estranho. Essa é a tela ideal. Beleza? Entendam o porquê faz sentido com relação à cirurgia e à fisiopatologia da tela. E o que é o Lichtenstein? O que o Lichtenstein criou? Ele criou uma técnica aberta, via anterior, sem tensão. É uma técnica rápida, fácil reprodução, resolutiva, barata, que tem baixíssimo índice de complicações e recidiva, menos que 1%, e dá até para fazer com anestesia local ou raquianestesia. Olha que maravilha o Lichtenstein. Uma técnica maravilhosa. E como é que a gente faz? Lembra o passo a passo, precisa saber o passo a passo da técnica de Lichtenstein. Então a gente vai fazer todo o preparo cirúrgico, vai fazer anestesia. Hoje em dia a gente faz raquianestesia, anestesia geral, pode fazer anestesia local. Fiz a anestesia, vou fazer uma incisão na pele de 6 centímetros mais ou menos, do tubérculo púbico até a espinha ilíaca anterosuperior. Porque o que é isso aí? É aí que fica o ligamento inguinal. A gente vai abrir pele, subcutâneo, achar a aponeurose do oblíquo externo, achar o anel inguinal externo. Vou abrir a aponeurose, liberar os folhetos, achar o canal inguinal. Vou isolar o cremaster e o funículo espermático. Vou explorar o anel inguinal interno por hérnia indireta. Vou explorar a parede posterior por hérnia direta. Reduzir as hérnias. Plastia. Ponho a tela. Suturo de volta. Fecho a aponeurose do oblíquo externo. Curativo. Acabou minha cirurgia. E onde vai a tela e onde faz a cirurgia? Olha que legal as imagens. Então repara. Abri a aponeurose, esse branquinho afastado é a aponeurose do oblíquo externo. O anel estava aqui, eu abri. Achei o funículo espermático e o cremaster. Coloco a tela no chão do canal inguinal, em volta do funículo e fecho tudo depois. Onde vai a tela? Eu preciso ultrapassar o pubis, a tela precisa ultrapassar o pubis, 2 centímetros pelo menos. Vou fixar ela no ligamento inguinal, vou fixar ela na parte medial e superior, vou manter ela discretamente, muito discretamente abaulada, bem pouquinho, porque ela precisa estar maleável, e eu vou fazer um novo anel inguinal interno, né? Eu preciso deixar o funículo espermático e as estruturas passarem pela tela. Então eu faço um novo anel inguinal interno com 2 abinhas da tela. Pronto, resolvido o problema. E aí, depois do Lichtenstein, vieram as cirurgias minimamente invasivas. TAP-TEP. O que é isso? ETEP. São cirurgias boas? O que é? São cirurgias laparoscópicas. Então, TAP é transabdominal pré-peritoneal e TEP é totalmente extraperitoneal. Também é uma cirurgia sem tensão, também vai tela, só que é uma cirurgia laparoscópica. É maravilhosa, muito boa também, excelente cirurgia, excelente técnica. Incrível, é incrível mesmo. E o que a gente faz de diferente? É por laparoscopia, a tela vai no pré-peritônio. As vantagens são menor dor no pós-operatório e uma recuperação mais rápida. Só que é mais caro, tem bem menos disponível e a curva de aprendizado é maior. A TAP
transabdominal. Eu vou entrar dentro da barriga, fazer laparoscopia e olhar o orifício miopectíneo de Frouchot por trás. Aquela visão posterior a gente tem na TAP. Olha que coisa incrível. Só que eu tenho que lembrar que eu vou abrir o peritônio por dentro 2 vezes, eu vou ter que fechar o peritônio. Ela é mais fácil um pouco que a TEP é mais usada. A TEP é totalmente extraperitoneal. Eu não entro na barriga. Eu vou até o peritônio e disseco todo o peritônio. Às vezes eu uso um balão para dissecar. Então eu empurro o peritônio para baixo, eu entro no plano antes. Eu jogo a tela ali e acabou. Dizem que é até melhor que a TAP, porque eu nem entro na barriga, não vai ter dor, não vai acontecer nada. É boa, é legal. E aí, essa é a visão que eu tenho. Olha que legal essa imagem, esse artigo, a visão laparoscópica das hérnias inguinais. Eu tenho aqui uma visão dentro da barriga, o peritônio intacto, e aqui eu tenho uma visão que eu já soltei o peritônio. Lembra do orifício miopectíneo de Frouchot? Vão aplicar a anatomia agora? Eu vou aplicar os conceitos do Y invertido. O Y invertido das hérnias inguinais laparoscópicas, o orifício miopectíneo de Frouchot e o conceito dos 5 triângulos da visão posterior da hernioplastia inguinal laparoscópica. Essa é a parte mais importante da aula. Junto com Liechtenstein, é o que mais cai, é o tema quente, é o tema novo, vai cair na sua prova. Então, essa é a visão que eu tenho e a visão do Y invertido. Então, vamos entender ela, vamos entender isso, e a gente continua. O que é o Y invertido? É isso aqui, ó. Uma perninha do Y, outra perninha do Y e a última perninha do Y. Um Y de cabeça para baixo. E aí eu tenho 5 triângulos. Um triângulo divididos pelo ligamento inguinal, pelo orifício miopectíneo de Frouchot. Que maravilha! Um triângulo, 2, 3, 4, 5. Calma que eu vou voltar. 5 triângulos, Y invertido. Orifício miopectíneo de Frouchot. Vou repetir mais uma vez. Olha só. Orifício miopectíneo de Frouchot. Ligamento de Cooper. Está aqui atrás. Parte inferior do orifício. Iliopsoas. Está aqui atrás. Parte lateral. Arco do transverso e do interno. Tendão conjunto. Superior e medial, reto e pubis, divididos no meio pelo ligamento inguinal. Anterior e posterior. Vasos epigástricos inferiores, as outras perninhas do triângulo, ducto deferente e vasos espermáticos, todos entrando no anel inguinal interno, indo lá para fora no canal inguinal. E aí o que eu tenho em cada triângulo? No triângulo medial superior, eu tenho as hérnias diretas. No triângulo medial no triângulo superior lateral, hérnias indiretas. No triângulo medial inferior, hérnias femorais. No triângulo do meio embaixo, é o triângulo da morte, o triângulo de Doom, porque tem os vasos ilíacos. Se eu cutucar aqui vai sangrar e vai dar ruim. E no triângulo lateral inferior, o triângulo de pain, o triângulo da dor, onde eu tenho nervos. Então olha que maravilha! Orifício miopectíneo de Frouchot. Olha o ligamento pectíneo aqui, ó, pelado. Ó o arco do tendão conjunto, ó o iliopsoas, ó o ligamento inguinal, ó o pubis. Hérnias femorais, hérnias diretas, hérnias indiretas pelo anel inguinal interno, triângulo da morte, triângulo da dor. Muito bom. Vai cair na sua prova e você aprendeu agora. Então agora vamos discutir quando eu opero cada uma. Não, mas você falou de Liechtenstein, falou de TAP-TEP, que são muito boas. Quando que eu opero cada uma? Só tem uma obrigação. Se for recidiva, hérnia recidiva, eu mudo a técnica. Como assim? Operei por Liechtenstein ano passado, voltou minha hérnia. Tem que operar de novo? Sim, hérnia tem que operar. Eu opero por vídeo. Operei por vídeo ano passado, eu opero Liechtenstein agora. Isso está entrando em discussão, pode ser que mude, mas até agora, até 2022, na prova vai ser assim. Recidivou, troca. Caso contrário, você vai ter que avaliar o local, o paciente, o equipamento, o cirurgião. Vou operar num hospital bom? Tem vídeo? Eu sei operar por vídeo? O paciente está bem? Vídeo. Vou operar num hospital não tão bom? Não tem vídeo? Eu não sei operar vídeo? O paciente não quer? Liechtenstein.
paciente tem uma hérnia muito grande, aí nem é hérnia inguinal. Aí o vídeo talvez não dê certo. Tem que saber avaliar. Qual que é a melhor? A melhor não existe. Todas são muito boas, Liechtenstein ou TAP-TEP. As duas são muito boas, você pode escolher as duas, não conseguiram mostrar ainda benefício de uma para outra. O que a gente sabe? A laparoscópica é muito mais avançada. Eu preciso ter material, equipe, eu tenho que saber fazer, eu preciso fazer anestesia geral. A Liechtenstein eu posso fazer até com local, hack, rapidinho ali, o R1 faz. Então, as complicações são iguais, tá vendo? Recidiva, dor, crônica, é tudo igual. O resultado final é igual. Então, vai variar muito. Recidivou, eu tenho que mudar. Se não for recidiva, tanto faz. Repara, bilateral ou não, tanto faz. Tá encarcerado ou não, olha que maravilha, uma hernia inguinal encarcerou. Tanto faz. Íngano escrotal, se tiver indo pro testículo, mas reduz, ou encarcerada pequenininha, tanto faz. Agora, atenção. O paciente tem uma hérnia ingnoescrotal domiciliada. Não é hérnia inguinal. É uma hérnia ingnoescrotal grande, domiciliada, gigante. É uma hérnia inguinal com destruição da parede. Tem um abdômen agudo obstrutivo, está em sepse. Aí não é hérnia inguinal. Já caiu questão assim, já vieram reclamar comigo. Eu já estou repetindo aqui, ó. Paciente obeso, uma hérnia ingnoescrotal encarcerada, irredutível, domiciliada. Tem essa hérnia há 10 anos, tem uma hérnia com volume de... tem um cólon direito na hérnia. Não é hérnia inguinal. Hérnia inguinal, tanto faz. Hérnia ingnoescrotal, inguinal, loucura, aí tem que ser aberto. Tá bom? Então, cuidado com a questão. E quais as principais complicações? Olha só, falamos de passo a passo cirúrgico, objetivos, como operar. Quais as principais complicações? Vou fazer o seguinte, você deve estar confuso ainda, então vou voltar mais uma vez para não deixar passar batido, mudei de ideia, você vai me agradecer nisso aqui. Então vamos ver lá, laparoscopia. Vou operar a laparoscopia. Fiz um TAP. Abri a barriga, entrei com o trocáter com as pinças, vi isso aqui, orifício miopectíneo de Frouchot. Primeira coisa, vou descolar o peritônio. Então eu estou vendo isso aqui, eu vou lá em cima, abro o peritônio, solto todo o peritônio, entro na região inguinal, no orifício miopectíneo de Frouchot, visão posterior. Vasos epigástricos inferiores, ducto deferente, vasos espermáticos, ligamento inguinal, ligamento de Cooper, pubis, arco tendíneo, músculo iliopsoas. Dá um pausa, põe velocidade mais devagar, revê todos os conceitos. Abri, identifiquei, dissequei todo o meu espaço, dissequei o orifício miopectíneo de Frouchot, vou reduzir minha hérnia. É direta, eu reduzo, trago o saco. É indireta, trago o saco. É femoral, trago o saco. Reduzi tudo, vi que estava tudo certinho, não tem nenhuma hérnia escondida. Eu jogo a tela em todo esse orifício, eu jogo uma tela grandona aí, cobrindo todo esse espaço. E aí, eu fecho o peritônio de volta. Acabou. Fecho o peritônio de volta, fechou. Como eu fixo esse peritônio nessa tela? Eu posso jogar cola? Posso. Eu posso usar os taques? Tá. Posso. Posso suturar? Posso. Tudo por laparoscopia. Eu só tenho que tomar cuidado com o quê? Com o triângulo da morte, que se eu der ponto e costurar aqui vai sangrar, vai dar ruim. E o triângulo da dor. Se eu ficar dando muito ponto aqui, vai ter muita dor. Então eu faço tudo aqui para cima. Cuidado com os vasos epigástricos também. Mais claro? Então vamos agora falar das complicações. Olha como eu sou legal. Principais complicações: dor crônica, orquite isquêmica e recidiva. São as complicações crônicas. As complicações agudas quais são? Comuns de todos os procedimentos. Seroma, hematoma, infecção de ferida. Isso aí eu evito fazendo uma boa técnica cirúrgica, cuidando bem do doente. Muitos, quando a hérnia é um pouquinho maior, ele vai ter um grau de coleção, de seroma ali, vai sobrar um pouco de coleção na região que você dissecou, não tem problema, isso vai ser reabsorvido. Agora as complicações pós-operatórias crônicas. Como eu oriento meu paciente, o que eu tenho que tomar cuidado? O paciente pode voltar a fazer atividade diária, conforme a dor. Então os primeiros 3 dias vai ficar em casa, depois ele pode andar, pode trabalhar, com cuidado. Ele tem que evitar esforço pesado, então carregar peso,
correr, jogar futebol, 60, 90 dias. Mas dirigir, trabalhar, andar, não tem problema. Ah, não, quero fazer uma caminhada maior, quero ir na academia. 1 mês para atividades leves. É recomendado fazer infiltração anestésica, não usa dreno. E uma coisa que eles também comentam aqui, esse artigo, a literatura, é: ah, teve infecção da ferida, infecção do sítio, eu tiro a tela? Não, é infecção da ferida. Eu lavo, eu abro um pontinho, se tiver indicação eu dou antibiótico, a tela está lá, ela vai ser integrada. Cuidado. E a tela não causa infertilidade, não causa qualquer outra complicação que possam falar para você. E a dor crônica, pessoal? Outra complicação que aparece. A dor crônica é definida quando o paciente tem 3 meses do pós-operatório e ainda tem dor. Então operou faz 3 meses ou mais e ainda tem dor. E eu não achei outras causas. Cuidado. Eu tenho que investigar a recidiva, eu tenho que investigar hematoma, eu tenho que investigar diagnóstico diferencial. Não tem mais nada, já passou 3 meses da cirurgia, eu posso considerar dor crônica. Quais fatores de risco principais? São esses aqui, ó. Operou muitas vezes a região, ou fez uma cirurgia aberta convencional, é discutível, né, que Liechtenstein dá mais dor, por enquanto ainda não provaram, mas os lugares querem falar que sim. O paciente já tinha dor antes, já é um paciente que fica reclamando das coisas, ou teve muita complicação. Aí ele pode ter dor crônica. Como eu previno? Eu faço uma boa cirurgia de Liechtenstein, então eu vou identificar os nervos, evitar os nervos. Eu vou evitar o trígono da dor na laparoscopia que eu comentei, evitar excesso de grampo, de TAC, né, ficar cauterizando. E eu não faço neurectomia profilática, eu não tiro o nervo, a não ser que não tenha outra opção. Qual não tem outra opção? Cortei um nervo, vi depois. Ai, meu Deus. Aí eu vou seccionar ele lá embaixo e sepultar os cotos. Que nervos? Você não falou. Eu vou falar agora. Como é que a gente lembra dos nervos da região inguinal? Quais são os nervos? Eu comentei de um, né? Lembra dele? Então, ó, presta atenção. Primeiro nervo, nervo genital do ramo genital do nervo gênito femoral. É o nervo que está dentro do funículo espermático. Esse aí eu tenho que tomar cuidado e devagarzinho isolar o funículo sem mexer nele. E a gente tem mais 2. Lembra quais são os nervos? O ilho inguinal e o ilho hipogástrico. O ilho inguinal, ele vem logo abaixo da aponeurose do oblíquo externo, junto com o funículo espermático, mas não dentro, né? Ele fica do ladinho ali. E o ilho hipogástrico é mais medial, é lá na parede posterior, próximo aos músculos. Ele fica lá mais para cima. Cuidado com ele também. Esses 3 nervos que a gente tem que achar e tomar cuidado para não cortar. Se eu cortar, eu posso ter dor crônica. E como eu trato essa dor? Primeiro eu faço uma abordagem multidisciplinar. Analgesia, fisioterapia, orientações, perda de peso, atividade. Se não resolver, eu continuo, mas eu adiciono um medicamento oral. Dipirona primeiro, depois vou aumentando para medicamentos mais fortes. Não resolveu? Posso discutir com o grupo da dor um bloqueio regional ou até uma ablação nervosa. Se nada disso resolver, eu posso discutir operar. Eu acho que a tela está prendendo o nervo, eu dei um ponto errado, eu posso discutir operar, mas é quase que nunca, porque a cirurgia não resolve, só piora. E a orquite isquêmica, o que é? A orquite isquêmica é uma trombose do plexo pampiniforme, uma congestão venosa, que dá edema e dor testicular. Geralmente ocorre no 2º ao 5º dia pós-operatório, quando você mexe muito no funículo. Tá? Grande maioria, até a 12ª semana, resolve espontaneamente. Alguns casos raros podem evoluir para atrofia. Como é que eu evito isso? Eu não fico dissecando o funículo. Puxa, solta, arranca. Não, eu só isolo ele e deixo ele quietinho. Dizem que a abordagem posterior, pôr a tela por trás, né, videolaparoscopia, tem menor risco. E quanto mais eu mexo, mais risco tem, claro. E o tratamento é sintomático, é clínico, remédio, isso aí evolui sozinho. Beleza, vamos aprender o resto com as questões. A gente está aqui no HIT para aprender com questão. Então vamos ver a primeira questão. Hérnia inguinal esquerda vai fazer cirurgia. Qual que é a correta? Letra B. A gente aprende mais um conceito aqui, ó. Quando recidiva no Liechtenstein, recidiva aonde? Mais próximo ao pubis. Por quê? O pubis é o lugar de mais tensão, é mais rígido, né? E aí muitas vezes você esquece, ou não esquece, você não capricha na tela no pubis. Você não põe a tela por cima do pubis.
você põe a tela mais ou menos no pubis. E o paciente tem vários fatores de risco, engorda, aumenta de novo a pressão e a fraqueza da parede, e ali próximo do pubis, ela recidiva. Esse é o principal local. Outro local comum é o anel inguinal interno, né? Que também você não faz o anel direitinho lá, o paciente também tem fatores de risco, é o segundo local de recidiva mais comum. No Liechtenstein, é sem tensão? Sim. E a tela é pré-peritoneal? Não. TAP-TEP, pré-peritoneal. Liechtenstein, no chão do canal inguinal, acima da face transversalis. A técnica de estopar é uma tela gigante no espaço pré-aponeurótico. Ah, estopar, ele não falou. Não, vou falar agora na questão, vamos aprender com a questão. O que é estopar? Estopar é uma técnica aberta, uma via posterior. Então a tela vai no mesmo lugar do TAP-TEP. Só que é uma cirurgia aberta, não é por laparoscopia. O que eu faço? Eu faço uma incisão, uma cirurgia aberta, disseco até o pré-peritônio, acho o peritônio e eu não abro o peritônio. Eu vou nesse plano, via aberta, olhando, solto todo o pré-peritônio e a estopar a tela vai pré-peritoneal bilateral. Cobre todo o orifício miopectíneo de Fouchot, bilateralmente, posterior, mas por via convencional. A vídeo é um avanço da estopar, né? Em vez de dissecar e ir por olhando tudo, você vai por laparoscopia. Então a tela é no pré-peritônio, diferente da Liechtenstein, que é na face transversalis. E as técnicas com uso de tela sempre precisam de dreno? Não, nada a ver. Se fizer bem feito, a tela fica bem acoplada, não precisa de dreno. E em relação às hérnias? Hernoplastias inguinais laparoscópicas, TAP-TEP. Qual que é a correta? Olha só, mais uma cobrando conceitos cirúrgicos. TAP vai no mesmo lugar da Liechtenstein? Não, já falei que não. TEP no mesmo lugar da Liechtenstein? Não. TAP e TEP a tela pode ser minimamente fixada ou não fixada. Pode ser que dê menos dor. É meio confuso, né? Embora nos grandes defeitos deve ser fixada. O que ele quer dizer aqui? Como eu comentei, na TAP e na TEP, a tela vai no pré-peritônio, eu fecho ali, fica fechado, fica bem acoplado. Eu não preciso fixar. Ou se eu fixar, eu ponho um pouquinho de cola, eu dou 1, 2 grampos e pronto. Quando o defeito é muito grande, a tela vai ter que ser bem grandona, o paciente é grande, aí eu posso até fazer uma fixação um pouquinho maior só para a tela não escorregar. Na hérnia bilateral, TEP é bom, TAP é ruim? Não. TAP, TEP, tanto faz, né, por enquanto. Qualquer uma das duas são muito boas. E o robô não foi utilizado. Opa, tá cada vez mais sendo utilizado o robô para fazer uma TAP robótica, um TEP robótico. O pessoal está inovando cada vez mais, então o robô é sim uma boa opção para hérnias inguinais. E essa aqui? O paciente já foi operado por via laparoscópica e recidivou. E o paciente quer ser operado de novo por laparoscopia. Ele quer escolher. Não. Recidiva por laparoscopia, Liechtenstein é a próxima. Tá? Ao contrário, lembra que a gente conversou. Então a gente não vai operar novamente por laparoscopia. A gente vai fazer Liechtenstein agora, porque é melhor. Se eu for por laparoscopia, a tela vai estar lá grudada na hérnia, vai ser mais difícil o acesso. Então eu vou pela frente e resolvo o problema. E essa aqui? Fala que ele tem uma dor intensa, né? Olha só, 46 anos, operou e ele voltou com dor intensa no pós-operatório. Além disso, 12 meses do procedimento cirúrgico. O exame físico, a dor é bem localizada, não tem recidiva, não tem outros diagnósticos. Qual que é a correta? Provavelmente ele tem uma dor crônica pós-operatória e o nervo iliopogástrico foi pinçado aí. Né? Uma dor bem localizada que não resolve com nada. Pode ser. Por que ela está errada? Não vou dar opioide, antidepressivo, não. Calma. Analgesia escalonada, calma. A alcoolização é o que tem melhor resultado? Não. A gente sabe que o tratamento é multidisciplinar, vai seguindo uma escada, mas melhor resultado nenhum tem. E eu vou operar por via posterior. Não, nada a ver. Se nada resolver, eu tiver que operar, eu vou pela mesma via para achar esse nervo encarcerado aí, ver se tem alguma causa para essa dor. Beleza? Então é isso, né? Ai meu Deus, um meme aí só para acabar a aula. Vou dar um monte de remédio ansiolítico, não vai resolver. Hérnias inguinais, tratamento cirúrgico. Uma aula densa, difícil, que eu falei um monte de coisa, mas é uma aula que vai esclarecer a sua mente, você nunca mais vai errar a questão. Então rever os conceitos anatômicos,
rever o passo a passo das cirurgias, tudo que eu expliquei que vai cair na sua prova. Bem direcionado para não errar mais questão. Beleza? Uma aula muito legal, muito relevante. Tem que prestar atenção em tudo que eu falei para você nunca mais esquecer. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e não percam amanhã aí encerramento com a nossa super live às 16 horas. Você não pode ficar de fora dessa. Vai ser uma live super especial para você entender qual é a metodologia vencedora nessas semanas finais da preparação da prova de residência. Um abraço e até amanhã. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também